Gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, nós teremos então uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Vamos orar todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, estamos mais uma vez reunidos em Tua santa presença, através desse meio virtual, muitos irmãos espalhados por todas as partes que se conectam. Então nós ficamos em união no Espírito Santo e na Palavra, Senhor. E nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, colocamos nossas vidas em Tuas santas mãos, pedimos a direção e a bênção para este culto, que o Senhor possa nos dar a inspiração para trazer aquilo que seja mistério para esse momento e que o povo do Senhor seja abençoado e que o Senhor seja glorificado. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos tudo isto e agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, a escritura que vamos ler de início é no Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 33, né? E depois nós teremos uma outra escritura que eu vou olhar aqui para os irmãos já procurarem, né? A segunda escritura será... não é aqui, espera aí. Aqui. Carta de São João, capítulo 5, versículo 18, né? Essa será a segunda escritura. Então nós vamos voltar aqui para a primeira escritura, que é
São João capítulo 18, versículo 33. E agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos hinos, com os nossos louvores, e depois dos louvores, então nós voltaremos com as leituras das duas porções bíblicas aqui, não é? Vamos cantar agora. Cantemos todos para a adoração ao Senhor nosso Deus. Cantemos. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizei. De joelhos adorai-o, Ele é o Cristo, o grande Rei. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas.
saudai o nome de Jesus. Ó anjos, vos prostrai, ó anjos, vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Num berço de palha dormia Jesus, o meigo menino coberto de luz, num rude presépio à noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Acorda o menino, o gado a mugir, mas ele não chora, se põe a sorrir. Eu te amo, menino, nascido em Belém. Ó, guia meus pés no caminho do bem. Bem perto de nós permanece o Senhor, guardando-nos sempre com teu santo amor. Contigo queremos pra sempre ficar. Ó, dá-nos entrada no teu doce lar. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração, não é? Que Ele aceite o nosso louvor. Então agora, meus amados, vamos aqui na primeira escritura, conforme nós anunciamos,
Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bom, vamos parar aqui por causa do nosso tempo, não é? Que não é tanto, nós temos um tempo limitado aqui, nesta programação, não é? Então, nós vamos ler agora a segunda escritura, conforme nós dissemos, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5 e no versículo 18, não é? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu testemunho para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Glória a Deus, que o Senhor Deus seja glorificado através da sua palavra, não é? Voltando aqui então na Escritura, que nós lemos inicialmente, né, que foi o verso 33, não é? Bom, vamos dar uma rápida meditada aqui nesse trecho, para depois nós irmos para o estudo da mensagem, que é a maneira de um verdadeiro profeta. Então aqui no verso 33, tornou a Pilatos entrar na audiência e tal, chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Tal. Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu. Agora vamos focar aqui na resposta de Pilatos. Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O que foi que você fez? Então vamos ficar um pouquinho meditando nesse versículo 35 aqui, não é? Quando Pilatos entrou na sala de novo, Pilatos estava confuso, na verdade, porque ele não encontrava um crime assim que pudesse ser confirmado, o qual Jesus pudesse ter cometido, não é? Então ele voltou e disse: Você é o rei dos judeus? Porque olhemos isso aqui. Israel estava sob o domínio de Roma nesse tempo. E todo o Império Romano, todas as nações que eles tinham como servos, né? Como subordinados, subjugados, né? Então, eles tinham um rei só, que era César. E Pilatos não era rei. Pilatos era um governo que estava designado por Roma para estar ali em Israel.
Israel então estava sob escravidão, não é? E Pilatos então fez a pergunta se ele era rei, justamente para ter noção se aquele homem lhe oferecia algum perigo político. Se ele estiver pregando por aí que ele é rei, pode ser que ele cause aí um levante, uma rebelião da nação aí, se não de todos, mas de uma grande parte, porque política é assim, é dividido, né? Um pouco gosta de um jeito, o outro pouco gosta do outro jeito e tal, então sempre é dividido. Mas se juntar uma grande massa, pode ser que nós tenhamos problemas políticos aqui no governo, não é? Então ele fez essa pergunta: você é rei? Ele disse: você está dizendo isso de ti mesmo, ou alguém disse isso para você, que eu sou rei? Porque eu não sei, a gente não pode fazer inferência na Bíblia, né? Mas quem sabe Jesus tivesse pensado: por que ele fez essa pergunta, se eu sou rei? De onde foi que ele tirou essa ideia que eu sou rei? Porque na verdade Jesus era rei sim, né? Ele era rei sim. Então como é que ele ficou sabendo? Quem é que lhe falou isso? Ele disse: você está dizendo isso de si mesmo, ou alguém falou isso para você? Aí olha aqui então a resposta de Pilatos, né? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? Quer dizer, porventura sou eu da vossa crença? Sou eu da vossa religião? Não é? Eu não tenho nada a ver com a vossa religião. Eu não sou crente. Isso que ele queria dizer. Eu não sou dessa religião sua, não tenho nada a ver com isso. Como é que alguém... Porque para ele estar sabendo de alguma coisa, ele teria que se sentar com os sacerdotes ali e pedir explicações. Por que vocês estão condenando ele por estarem dizendo que ele se chama a si mesmo rei dos judeus? Aí os sacerdotes iam pegar os escritos, né, do Velho Testamento, os pergaminhos, os manuscritos dos profetas. É que aqui nos manuscritos dos profetas promete um Messias. Então, para Pilatos ter uma pequena informação assim, ele teria que ter feito isso, se assentado com os sacerdotes, que eram conhecedores das leis de Deus, das leis do povo de Israel, das leis de Moisés, para que então ele tivesse alguma informação. Mas ele não, com essa resposta, ele quis dizer que não tinha feito nada disso. Porque eu lá sou da sua religião, mesmo que seus sacerdotes se assentassem aí e mostrassem para mim, assim, na minha frente, que estava escrito nos pergaminhos, nos rolos dos profetas, eu não acreditaria. É isso que ele estava respondendo aqui. Por acaso sou eu judeu? A tua nação, ele quis dizer, a tua igreja, a tua religião, o teu povo te entregou a mim. Não foi outra gente não, foi o teu povo que te entregou a mim. O que foi que você fez, na verdade, que eles estão tão enfurecidos assim, né? Mas se nós fôssemos ficar aí, nós ficaríamos somente aí, né? Nesse tópico, porque você também perguntaria, e nós poderíamos também formular a pergunta: por que eles estavam fazendo isso? A Bíblia responde lá em Romanos: porque eles foram cegados. Deus cegou eles para que eles não vissem o cumprimento da Escritura que estava na mão deles. Eles não podiam saber que Jesus era o Messias, porque senão a salvação não viria ao restante do mundo. A oportunidade de salvação não viria ao restante do mundo. E todos foram criaturas de Deus, então Deus certamente desejou dar a oportunidade para todos da mesma maneira, mas para isso ele tinha que cegar o seu povo. Porque os gentios não tinham Bíblia,
Os gentios não tinham manuscrito de profeta nenhum, eles também não criam em profeta nenhum, não é? Então, mas se perguntasse para o sacerdote, talvez o sacerdote não respondesse exatamente aquilo que ele queria saber, que ele quisesse saber. Mas eles iam explicar, não, lá no Velho Testamento, no profeta Isaías profetizou que viria um menino, que nasceria de uma virgem, né? E tal, e coisa. Mas aí Pilatos passou por cima de tudo isso. Eu não quero saber o que vocês pensam, não quero saber o que vocês acreditam, né? Então ele perguntou para ele, o que foi que você fez para eles estarem tão revoltados assim com você? É o povo da sua igreja mesmo, é o povo, é a sua gente. Bom, vamos aqui no 36, né? Jesus respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então ele respondeu para Pilatos o que ele queria saber. Eu sou rei, sim, porque ele diz aqui, ó, no 37, Pilatos disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei, então você é rei mesmo, não é? Olha aí a resposta. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu nasci para isso. É isso que ele disse aqui. Eu nasci para isso, mas eu não estou sendo rei, não. Eu estou sendo um prisioneiro aqui, né? Nesse momento aqui eu estou sendo um prisioneiro. Porque um rei se assenta no trono, um rei comanda, um rei tem sua coroa de rei. Eu não tenho nada disso. Então ele disse, tu dizes, você está dizendo que eu sou, né? Aí ele continua aqui, depois do ponto final. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Então ele disse, eu vim para ser rei, mas agora eu não estou sendo rei, eu estou sendo um prisioneiro aqui. Um prisioneiro político, na verdade, não é que ele era. Agora, será que nunca, então, ele seria rei? Não, ele será rei sim. Aliás, ele já é rei dos santos. Ele já é rei dos seus servos que o aceitaram como tal. Se converteram, deixaram o mundo, deixaram a vida pecaminosa, né? Deixaram as falsas religiões, idólatras, adoradoras de ídolos, para crer nele como seu rei. Então, o Senhor Jesus Cristo, agora, ele é rei dos seus servos, dos seus santos que creram nele e que lhe obedecem. Por isso tem uma classe de pessoa no mundo que obedece à Bíblia. E é tido até como pessoas fora de moda, né? Pessoas que viajam na contramão da civilização. Porque eles estão servindo um rei que não está aqui presente, é um rei que é invisível, está lá no céu, mas que é rei deles agora, mas será rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Né? Agora ele só é rei dos seus santos, dos seus servos, mas ele será rei dos reis e senhor dos senhores. Então, se Pilatos vivesse aqui nesse tempo do cumprimento da palavra, Jesus seria rei dele. Você queria saber aquele dia, Pilatos? 2000 anos atrás, se eu era rei, agora você está vendo. Eu sou seu rei também, você é subordinado a mim, porque a Bíblia diz que ele será rei dos reis e senhor dos senhores. Né? Mas ele estava dizendo aqui que o reino dele não era desse mundo. Ele veio para isso. Eu vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Então aqueles que são da verdade ouvem a voz dele e o aceitam como seu Senhor e Rei. Né? Mas vamos parar aqui, por causa do tempo que os númerozinhos lá vão correndo um atrás do outro.
depressinha de tudo, né? Agora, aqui nós vamos então na carta de São João, no capítulo 5, é a primeira carta, né? Capítulo 5, eu falei verso 18, né? Então, vamos aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Não perca isso não. Isso aqui é muito bom. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas o que eu quero focar mesmo é esse verso aqui, né? É o 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, por isso que Jesus ainda não é o rei desse mundo. Porque como que Jesus, sendo Deus, reinando aqui fisicamente, ele vai reinar no milênio, né? Agora, se ele estivesse reinando aqui na terra fisicamente, que reino seria esse? Não é, que nós temos hoje, que existem tanto pecado, tanta mentira, tanta falsidade, não é? Tanta traição, tantas mortes, tantos roubos. Que reino seria esse, não é? Se ele fosse rei aqui. Mas agora nós vamos deixar, eu só quis fazer essa base, porque agora nós vamos para a mensagem, não é? Aqui a maneira de um verdadeiro profeta. Eu vou ler um trecho aqui para depois nós comentarmos, né? Olhe para nossos cartazes, mulheres se mostrando com um cigarro em suas mãos, toda Jezabelzinha no país. Ora, eu fui para o outro dia, eu vi uma coisa estranha. Havia uma mulher que, agora abre parêntese aqui, eu fui à escola para apanhar as crianças quando fui pegá-las, fecha o parêntese. Então agora ele vai contar da mulher, né? Havia uma mulher aqui que não usava shorts. Deixa eu voltar aqui que eu quero ter absoluta certeza, né? Eu vi... Isso mesmo, eu vi uma coisa estranha. Havia uma mulher lá na escola, não é? Havia uma mulher que não usava shorts. O clima estava gelado. Então ele admirou porque todas as mães, ou irmãs, ou tias, ou avós, né, que foram buscar as crianças da escola, todas elas usavam shorts, não é? Bom, o profeta pregou isso aqui, eu acho que foi em 1957, não é? Então, você vai observando que de 57 para cá, são 43 e mais 20, 63, 64 anos. Isso ele pregou há 64 anos atrás, mas nos Estados Unidos. Porque eles é que exportam as modas para o mundo inteiro, não é? Exportam os costumes. Então, quando isso estava lá dessa maneira, aqui ainda não tinha nem começado, no restante do mundo, né? Porque eles são que exportam, Hollywood exporta as modas para o mundo inteiro. Então, olha isto, todas as mães, se eram tias, se eram irmãs, se eram avós, estavam de short. Só tinha uma mulher que não estava de short, né? Quem sabe essa fosse uma cristã, né? Me perdoem, não estou dizendo que ninguém é cristão aqui, eu não estou me dirigindo a ninguém, né? Então, e o clima estava gelado, cada uma delas com... Assim que elas chegaram lá e paravam
desculpa, assim que elas chegavam lá e paravam, se elas não tinham um cigarro, elas o acendiam rapidamente. E aqui tem um cochete, né? E o irmão Brana faz um som como se soprando fumaça para fora. É uma nota do editor aqui, agora fecha o cochete. Então, ele está dizendo aqui, quando elas chegavam lá, parava o carro ali para descer e apanhar a criança, se ela já não estava com um cigarro nos dedos, entre os dedos, né? Então ela tirava um depressa e acendia, e aí puxava a fumaça e soprava. Aí o irmão Brana fez o som do sopro da fumaça. Fiz assim que é para pegar no microfone, né? Então, mas eu preciso, quando chegar o tempo, eu vou dar uma paradinha, fazer uma pausa aqui, né? Vejam como estou mantendo aquela... veja como estou. Então, com a mão do lado de fora do carro, quem sabe dirigindo só com uma mão assim, não é? Pelo menos aqui no Brasil é contra a lei, não sei lá como é que era, se era contra a lei ou não, não é? Então, mantendo aquela mão fora da porta, assim, com um cigarro em suas mãos, e diga você alguma coisa para elas. Elas explodem, claro. É claro que elas vão dizer, ô seu velho intrometido, vá cuidar da sua família, viu? Não está na hora de velho estar lá na cadeira de balanço em casa, não é? É isso que elas iam dizer, elas iam responder isso, não é? Então ele diz, vá dizer alguma coisa, elas explodem, claro. Você diz alguma coisa ao Rick, ou ao Elvis, ou um deles lá fora, eles atirariam em você. Os adolescentes, né? Eles atirariam em você e o governo os apoiaria, pois eles são apenas adolescentes. Bem, tudo bem, eles não entenderiam, eles são adolescentes, deixem isso para lá. Quer dizer, vamos flexibilizar um pouco a situação, porque eles são adolescentes, eles ainda são crianças na verdade, mas já andam com uma arma. Não é? Às vezes eu fico pensando, para que serve uma arma de fogo? Você já pensou nisso? Para que serve uma arma de fogo? A única serventia que essa arma tem é tirar a vida de algo. Seja de um animal, seja de uma pessoa, não é? A única serventia que tem uma arma de fogo é tirar a vida, é tirar uma vida. A arma de fogo não dá vida. Jesus falou assim, o diabo, o ladrão, não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Olha que contraste. Que contraste é esse, não é? Jesus veio para dar vida. E a arma de fogo é para tirar a vida. E como é que pode um cristão ainda pensar que está correto liberação de arma de fogo e coisas assim? Só serve para tirar a vida. Se não for por esse motivo, então você não precisa comprar ela, não precisa ter ela. Não é certo? Ou estou falando alguma bobagem, né? Mas então, ele está falando aqui dos adolescentes, se você... Porque naquele tempo de Elvis Presley, que já é falecido, já é saudoso, né? E ele era evangélico, diga-se de passagem, depois ele se apostatou, se desviou, inclusive ele perverteu muitas músicas sacras, colocando letras profanas nas músicas sacras, né? Mas até hoje, mesmo depois, ele ficou na história, né? Chamado pai do rock, e até hoje ainda tem aqueles que o veneram, né? E assim por diante. Então não pode ficar falando muita coisa não. Mas o profeta está falando porque ele era de lá, ele era compatriota do próprio, né? E também tinha então ele diz aqui, vá falar alguma coisa para esses Elvis ou esses Ricks, que você vai ver o que acontece. Eles atiram em você, né? Agora, vocês veem o que significa um verdadeiro profeta? Sua maneira? Então agora eu vou fazer a pausa aqui para nós
tecermos algum comentário, né? O Senhor Jesus Cristo disse que o reino dele não era desse mundo. E lá na carta que nós lemos, na carta de João, né? Ele disse assim que o mundo jaz no maligno. Então, como é que, às vezes você pode pensar assim, mas esse profeta radical, né, do jeito que você está falando aí, como é que ele ia querer ter um mundo dessa forma que ele pensa, sendo que nós vivemos em uma outra realidade? Na verdade é isso, nós vivemos em uma outra realidade. Pregador que tentar mudar isso, como eu disse, ele pregou isso lá em 57, e nós estamos em 2021, nós estamos em pleno século 21. Tentar inverter isso aqui é uma utopia. Ninguém vai conseguir fazer isso, nem Amós, nem William Branham, nem qualquer pregador de santidade conseguiria isso, não é? Porque nós vivemos em um mundo que é do maligno. Eu acabei de ler a Bíblia. Nós vivemos em um mundo que é do maligno, mas lá na carta ele disse: vocês não são do mundo. Então, os cristãos, o que acontece? O evangelho é pregado todo o tempo, todo dia, nas igrejas, nos meios de comunicação. Aqui, através desse canal, você está ouvindo o evangelho. É pregado para ver se encontra alguém que é como se procurasse uma agulha num palheiro. Alguém que queira obedecer o evangelho. Alguém que não ame o mundo. Alguém que não esteja satisfeito com o mundo, com as coisas mundanas, com os prazeres, com a imoralidade. Seria uma utopia tentar querer mudar essa situação, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: o meu reino não é daqui não. Nenhum pregador não deve ter essa utopia de querer converter cidades inteiras, fechar todos os bares, não é? Fechar os salões de dança, fechar os cabarés. Não, nenhum pregador deve ter essa utopia, não. Não vai acontecer isso, mas vai ser pescado, um aqui, outro ali, né? E o Senhor Jesus Cristo disse muito claramente: o caminho que vai para a vida é estreito, e é apertado, né? E a porta é estreita. E o que? São poucos que a encontrarão, ou que o encontrarão. São muito poucos. É uma minoria. Se você vê uma grande multidão seguindo uma certa coisa, seja religioso, seja o que for, então você já vai saber, Deus não está nisso aí não. Porque o caminho de Deus não é muita gente que encontra. O caminho de Deus é encontrado por pouquíssimas pessoas, por uma grande minoria. Foi o que está escrito na Bíblia, e a palavra de Deus não pode mentir. A palavra de Deus é verdadeira. Então, o profeta de Deus aqui estava falando isso, aí você diria: então, mas pastor, então se pastor nenhum, profeta nenhum resolve isso, então por que estava falando isso? Isso aqui é para juízo. Isso aqui não é para salvar, não. Isso aqui é para juízo. Porque as sementes predestinadas de Deus não precisam disso para serem salvas. Elas já têm uma sede, elas já têm uma fome de sede, de justiça dentro de si. Isso aqui que está sendo lido, que está sendo pregado e reprisado, né, que foi pregado há 57 anos atrás, ou seja, há 60 e tantos anos atrás, e agora está sendo reprisado aqui, isso não é para salvar ninguém, não. Até porque quem escuta isso aqui são pessoas que já aceitaram, que já creram no profeta de Deus, já creram na Bíblia, porque senão a pessoa nem para ouvir. Não é para salvar, não. Isso aqui é para juízo.
O dia que cair o juízo sobre a terra e as pessoas entrarem em desespero, ai meu Deus, e agora, misericórdia, falando, vai escutar a palavra que você ouviu aquele dia que você não quis ouvir, ouviu só um pouquinho e abandonou. É lá que você tem que escutar. Tem um ditado muito antigo, que as mulheres antigas usavam, né? Vá procurar a rodilha onde você derrubou o pote. É lá que você vai procurar agora, lá onde você rejeitou, né? Mas então, a gente está lendo porque está na pauta. Mas é claro que nós não temos nenhuma utopia de que vamos salvar o mundo inteiro, porque isso não é para salvar, isso é só para constatar que tem um juízo que está vindo. Vamos mais um pouco aqui, então. Olhe para estes sonhadores sujos nas igrejas, com suas denominações, eles te atirariam bem nas costas. A única coisa que os impede de fazer isso é a misericórdia de Deus, até a mensagem ser tirada. Então, você sabe, tem um certo tipo de gente que é intolerante, não é? Por exemplo, eu estou pregando isto aqui, mas eu não estou contra ninguém. Eu não estou falando contra ninguém como pessoa, não é? Agora, tem pessoas que são intolerantes e eles não podem ser contrariados. Se eles forem contrariados, eles te chamam de todo quanto é nome horrível, não é? Termos pejorativos, e se você brincar um pouco, aí ele vai para a agressão física. Cristão não faz isso. Cristão, ele usa, a arma do cristão é a palavra. Você sabe disso, que o único animal que tem o dom da palavra é o ser humano, não é? O papagaio não tem dom da palavra. O papagaio só repete algumas coisinhas. Mas o dom da palavra, porque antes de ser uma palavra é um pensamento. Então vem o pensamento, depois ele é formado palavras, né? Então a arma de um homem honesto, de um homem ético, de uma mulher ética, decente, equilibrado, porque esse tipo de pessoas que não suporta ser contrariado é desequilibrado emocionalmente, é uma pessoa desequilibrada. Não é ética, não respeita o direito do outro, não aceita o contraditório. Porque se eu tenho o direito de pensar dessa maneira, o outro tem direito de pensar da outra maneira. Aquele que está me ouvindo aqui, se não acredita desse jeito, ele tem todo o direito de acreditar de uma outra maneira. Isso é respeito mútuo pelos direitos iguais das pessoas. Agora, aquele que já vai para a parte para a violência, né, para a agressão física, esse é um desequilibrado. Esse não é de Deus. Deus não age dessa maneira. Você pode acreditar nisso, não é? Então, eles te atirariam. Ele está falando aqui que se. Vamos supor. Há uma coisa que os impede de atirar em você, né? Há uma coisa que os impede de fazer isso. É a misericórdia de Deus até a mensagem ser tirada. O diabo te mataria se pudesse fazê-lo. Isto é certo, porém a mensagem tem que ir. Porque você sabe, né? Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, antes dele subir, ele foi lá no inferno, não é? Ele foi lá no inferno pregar para as almas que estavam lá em prisões, lá no inferno, não é? No Hades, pregar para as almas que estavam em prisões. Aí você diz, para quê? Para salvar eles do inferno, do purgatório? Não vai salvar ninguém de lá, não. Ele foi lá só para testemunhar. Vocês receberam o juízo por não terem crido na palavra que vocês ouviram quando Noé pregava lá. Então vocês vieram aqui por causa da rejeição que vocês fizeram.
não é? Então eu estou aqui testificando que aquilo que ele pregava era verdadeiro, e vocês não creram, e vocês vieram aqui. Agora aqui estou eu, e vou levar comigo aqueles que aceitaram, aqueles que creram. Mas vocês ficam aí para o juízo, não é? Então, tem que ir. Eu, o Senhor, restaurarei. Correto. Eu serei capaz de, destas pedras, suscitá-la. Correto, tudo bem. Nossos filmes mostram nossos cartazes, nossos pecadores amantes do prazer, chamando-se cristãos, pessoas que chamam a si mesmas cristãs, amantes de prazeres, buscadores de cobiça, mulheres imoralmente vestidas, homem assobiando, aqui está escrito assobiando, né? Homens assobiando para elas, chamando a si mesmas de cristãs, saindo, ora, tem até mesmo, eles têm até mesmo, é uma coisa extraordinária na Flórida, Califórnia, que tem grandes clubes. Agora todos os homens se reúnem e atiram suas chaves dentro, e as mulheres entram e escolhem uma chave, e seja quem for, leva sua esposa para casa. Eles vivem uma semana e daí voltam e lançam suas chaves novamente. Vem, são clubes. Você pensa que aqui também não tem isso? Eu não sabia que tinha, mas alguém me disse, passamos em frente a um determinado lugar, e a pessoa disse para mim, sabe o que é isso aí? Isso aí é um daqueles clubes, não é? Então, lançam as chaves lá dentro do chapéu, e depois a mulher vai lá e pega uma chave, aquela que ela pegar, será a chave do homem com quem ela vai passar uma semana. E nisso você diria assim, mas o marido dela vai aceitar isso? Não, é que ele também vai indo com a outra. A outra já também escolheu ele. Olha a situação de um mundo em que nós vivemos. E alguém disse para mim esses dias, falou assim, sabe o que é essa casa aí? Né? Um estabelecimento comercial assim à noite? Eu disse, não. Falou assim, isso daí é daqueles clubes, né? Que as pessoas vão, eu não sei como é que chama isso, né? Deve ter um nome técnico para isso, não é? Mas vejam só, nascem filhos bastardos, olha a consequência que dá. Né? Você diz, não, mas eles usam preservativos, não é? Mas olha a consequência que dá. Não é? Nascem filhos bastardos e tudo mais. Porco come porco, cachorro come cachorro. Qual o problema? Quer dizer, se é um bando de porcos, né? Ou se é um bando de cachorro, está tudo certo, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Isso é porque eles deixaram a palavra. Agora, alguém pode falar assim, mas o senhor não tem medo, pastor, de ficar falando essas coisas? Não, eu não tenho medo, sabe por quê? Bom, primeiro, por causa da misericórdia de Deus, mas segundo, porque eles não estão ouvindo isso. É sério. É certo isso, eles não estão nem ouvindo isso. Você que está ouvindo é porque você é cristão. E você precisa saber em que tempo nós estamos vivendo. Mas eles nem estão ouvindo, não tem nenhum perigo. Não é verdade? Agora, eles não sabem o que significa decência. Aqui fora, com um vestidinho apertado e coisa assim, homens cobiçando-as e acham que são decentes, pois, pode que você não tenha feito nada errado, irmã, mas deixe-me dizer-lhe algo, você é uma ferramenta do diabo e no tribunal de julgamento, assim diz o Senhor, você responderá por cometer adultério e sua alma terá ido. Agora, isto aqui sim, ele está falando para cristão, não é? Isso aqui sim é para nós que somos o povo de Deus.
Irmã, não ande com roupas sumárias, não mande fazer, não compre roupas sumárias, provocantes. Ele diz, você está sendo uma ferramenta do diabo. E depois você pode não fazer nada, não ter feito nada, não é? Mas você foi cobiçada e Jesus disse que daí aquele que olhar para a mulher e cobiçar ela já adulterou com ela, então ambos responderão por adultério. E isso sim é para os crentes, é para as crentes e os crentes escutarem isso, não é? Então, onde é que eu estou aqui? A sua alma terá ido. Você sabe melhor, você sabe disto. Agora, de qualquer maneira, toda a nossa organização está corrompida e decadente. O que eles querem é nosso povo como o pai de família de uma casa. Ora, se um homem é o marido da casa, culpado, o governo, culpando, né, o governo, é isso que envia nossos garotos por aí, fazendo deles carne de canhão. Isso é correto, por causa de nossa própria corrupção. Se amássemos ao Senhor e servíssemos ao Senhor e voltássemos no tipo correto, se amássemos ao Senhor e servíssemos ao Senhor e votássemos no tipo correto de governo e tudo mais, este seria um lugar maravilhoso. Isto é correto. Não teríamos guerras. Não. Deus é a nossa força e refúgio. Aleluia. Eu preciso parar aqui, né? Já está dando a hora ali, já acabou, esgotou o tempo. Então, nós vamos ficar aqui e que Deus ajude nós, que Deus nos ajude a não ficarmos como uma pessoa olhando no espelho e depois, quando sai da frente do espelho, não se lembra mais da sua fisionomia. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós agradecemos ao Senhor por este privilégio, por esta oportunidade, Senhor, de ouvir a verdade. É certo que a correção, ela não é boa, no princípio ela não é muito boa de ouvir, não. Mas a Bíblia diz que filho há que o pai não corrija. Se nós estamos sendo corrigidos é porque somos filhos de Deus. Agora, se nós estamos sem correção, então não somos filhos de Deus, somos bastardos, é o que a Bíblia diz. Pai, perdoa nossos pecados, Senhor. Ajuda nós, tenha misericórdia, cada dia que nós possamos estar melhorando. Cada um que esteja ouvindo, Senhor Deus, possa melhorar. Ajuda os teus filhos, dá saúde para cada um, abençoa os lares, aquele Senhor que o irmão pediu oração em favor dele. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, é uma vida que está lá na UTI, entubado. Oh Deus, a misericórdia do Senhor é infinita. Seja misericordioso com esse Senhor, eu não o conheço, mas o Senhor sabe, é uma vida que o Senhor deu. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, então, não se esqueçam que nós estamos publicando os nossos cultos aqui no sábado e na terça, no horário das 18h45. E nas nossas igrejas, nos nossos tabernáculos, nós temos os cultos regulares, não é? Você olha aí na descrição do vídeo, tanto na cidade de Campinas como em Santa Bárbara do Oeste, aí está o endereço, os dias e os horários dos cultos, não é? E também o número do WhatsApp para você entrar em contato conosco, se você desejar. E também não esqueça de clicar no gostei, né? Assim, e também inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações quando forem publicadas as gravações, os vídeos forem publicados. Fiquem todos com Deus. Fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.